Graças e paz, irmãos. Dá início nossa quinta-feira de estudo na palavra do Senhor. Como os irmãos abrem suas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Vou dar início com o versículo 10 e os irmãos dão continuidade até concluirmos a leitura no versículo 17. Isaías capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Amém, irmãos. Aqui temos o profeta Isaías exortando o povo de Israel, povo esse que continuavam com seus ritos, os ritos judaicos de sacrifício, de holocaustos, ritos esse comum naquela época, mas o que incomodava aqui o que o Senhor condena, é que apesar deles continuar com esses usos e costumes, eles não tinham o coração contrito e compungido diante de Deus, que é o que importa para o Senhor. Não são atos externos que nos faz mais santos, que nos santificam, e sim o nosso coração contrito, verdadeiramente compungido, arrependido, como o Senhor fala no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, para que nós nos arrependamos do nosso pecado, para sim podermos prestar culto ao nosso Deus. E nesse momento, antes de sermos para a sua palavra ensinados, exortados e discipulados, vamos nos prostrar diante de Deus e pedir arrependimento de coração, para que nós possamos, diante da sua presença, receber o seu ensino. Para essa oração, convido nossa irmã, Wislane, que após um breve momento de oração pessoal e individual, ela esteja quebrando o silêncio em oração audível e confissão de pecados.
Amém, irmãos. Agora, perdoar os nossos pecados, nós podemos entoar cânticos ao nosso Deus, podemos louvar o seu santo nome. Convido nossa irmã Emily e junto com nosso irmão Wilson estarão nos conduzindo em louvores espirituais ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor, Ele que é digno de toda a nossa adoração. E nós vamos cantar a música Ele é Exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Dando continuidade na presença do Senhor, nós vamos também louvar Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
Que o Senhor Deus continue abençoando nossa noite. Irmãos, antes de passar a palavra ao reverendo Fernando, faremos mais uma oração, pedindo que nosso Deus nos abençoe nessa noite. Eu vou fazer essa oração, peço que os irmãos estejam comigo. Deus bendito, Pai querido, louvado seja teu santo nome, Pai. Louvado seja teu nome por estarmos aqui reunidos na tua casa. Já lemos tua palavra, já oramos ao teu santo nome pedindo perdão pelos nossos pecados. Já entoamos cânticos ao teu santo nome, Pai. Agora nos ensina. Agora fala aos nossos corações por intermédio do teu servo. Senhor, tire qualquer tipo de distração, Pai, que possa nos desviar do foco da tua palavra, seja externa ou interna. Seu Espírito possa nos conduzir, possa nos ensinar essa noite. Nós te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, graça e paz, vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós estamos tratando da ceia do Senhor. Hoje, já na quarta parte do nosso estudo, nós temos nos detido bastante neste sacramento. Nós temos percebido a sua importância, o quanto o Senhor nos abençoa por meio deste. Nós vamos mais uma vez aprender ou sermos relembrados de alguns assuntos concernentes a esse tema para a nossa edificação, para que sejamos resguardados de erros e que possamos sempre ter uma prática individual e coletiva que agrade ao Senhor. Tudo o que nós fazemos perante o Senhor e fazemos diante daquele que julga as nossas ações. As nossas ações não são neutras, não há neutralidade naquilo que fazemos, naquilo que nós falamos, os nossos pensamentos, ou eles são aprovados ou são reprovados pelo Senhor. Cabe, portanto, a nós buscarmos sempre pensarmos, agirmos, falarmos, de tal modo que sejamos aprovados por Ele. Bom? Então, irmãos, dando continuidade, nós vamos seguir a nossa estrutura. Nós estamos analisando cada sessão do capítulo 29 da Confissão de Fé, que trata da ceia do Senhor, e a partir desta sessão estamos pensando algumas lições para as nossas vidas. Hoje nós vamos então andar um pouquinho, vamos ver 3 sessões e assim perceber algumas coisas para o nosso entendimento, reforçando assim a nossa posição enquanto igreja reformada e apontando os erros que infelizmente são cometidos aí por pessoas que não seguem aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, nós chegamos na quarta sessão deste capítulo 29, e nessa quarta sessão nós temos escrito o seguinte: a missa particular ou a recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso são coisas contrárias à natureza do sacramento e à instituição de Cristo. Então, nós já tratamos alguns assuntos relacionados àquilo que está aqui. Nós percebemos, por exemplo, no último estudo, o quanto é errado, o quanto é equivocado esta visão romana e esta prática romana de apenas o sacerdote ter acesso, por exemplo, ao vinho. Nós vimos que isso está errado, nós vimos como é que eles justificam isso para que o povo tenha acesso somente à hóstia. Nós explicamos, nós não vamos entrar nisto aqui hoje, nós já falamos. Mas eu quero chamar a sua atenção e nós vamos nos deter um pouco mais na segunda metade, quando fala acerca de alguns atos relacionados aos elementos, como, por exemplo, a adoração dos elementos, a elevação ou a procissão deles para serem adorados. Nós vamos ver que isso não deve acontecer, que atuar desta maneira é ser idólatra. Então nós podemos ser idólatras mesmo relacionados ou nos relacionando com coisas de Deus. Nós podemos ser idólatras, tá certo? Nós vamos ver isso mais para frente. Então nós nem podemos adorar ou nem se pode adorar, nem tampouco se deve conservar os elementos para qualquer uso religioso. Aquilo que nós já destacamos aqui.
como algumas igrejas tratam as sobras da ceia. Alguns chegam a enterrar. E aí nós dissemos que essa atitude não é muito ortodoxa. Por quê? Porque passa uma imagem que aquele elemento, mesmo fora do momento da administração, ele ainda continua de alguma forma como um meio de graça. E na verdade, não. Então, se de repente você atribui ao elemento, se você atribui ao sacramento algo que vá além da graça do Senhor, mas que você dê a ele um poder que ele não tem, você também está incorrendo em um erro. Tá certo? Então vamos imaginar que você vai comer o pão e você derrubou um pedacinho desse pão na sua Bíblia, e você guarda aquele pedacinho do pão, leva para casa e o tem como algo sagrado. O tem como um amuleto. Não, aqui eu estou abençoado porque esse pão está aqui. Isso também está errado. Nós vamos ver mais para frente. Então, a confissão de fé, ela condena isso. Tá? Aqui ela está visando, obviamente, a postura romana, que eles têm em sua própria liturgia estas atitudes, essas ações de uma procissão, de uma elevação e de uma adoração. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós não podemos simplesmente olhar para os tais sem fazer esta avaliação pessoal. Se atribuímos aos elementos algum poder que eles não têm por si e eles não têm, nós também estamos incorrendo em erros. Tá certo? Na seção 5 nós temos o seguinte. Nós temos aí esses textos. Daqui a pouco a gente lê. Vamos para a seção 5. A seção 5 diz assim: os elementos exteriores desse sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que, em verdade, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho como eram antes. Aqui eles estão dizendo que, nós vamos ver daqui a pouco, que a doutrina da transubstanciação está totalmente equivocada. Que embora o Senhor se refira ao pão como o seu corpo, ao vinho como o seu sangue, e nós façamos isso também quando vamos celebrar a ceia com as palavras da instituição, como nós vimos na última semana, embora chamemos de corpo e sangue, mas não é algo literal, mas apenas que simbolizam. É um sacramento, é um símbolo. Embora exista uma união sacramental com o Senhor, mas a substância permanece a mesma. O pão permanece pão e o vinho permanece vinho. O que não é verdade para algumas pessoas, como nós veremos, tá certo? Então, se nós pudéssemos então resumir os 3 aspectos que nós podemos destacar destas 2 sessões e que nós vamos tratar hoje, são esses aqui. Primeiro deles, os elementos devem ser respeitados, porém não adorados. Tá certo? Elementos devem ser respeitados. Vamos tratar com respeito. Afinal de contas, eles estão sendo separados para um uso sacro, sagrado. Vamos tratar com respeito. Como eu falei na última semana, vamos comprar o vinho, um vinho de qualidade. Não vamos pegar qualquer vinho. Porque não tem uma mudança substancial no elemento, então vamos pegar qualquer vinho. Não, vamos trazer um vinho de qualidade. Vamos trazer um pão de qualidade, mas só. Vamos tratá-los com respeito, porém não adorados. Algumas pessoas elas têm uma preocupação extra, por exemplo, no domingo da ceia. Então, nos outros domingos, elas vivem uma vida comum. E aí, quando chega no domingo da ceia, diz assim, opa, hoje é ceia. Então, cria uma espécie de superstição. Então, eita, hoje eu não posso fazer isso aqui, porque hoje é domingo da ceia. Eita, eu assisto futebol todo domingo, mas hoje não, porque hoje é domingo da ceia. Está errado. Está errado, porque você está atribuindo a ceia ao que você não atribui a Deus nos outros dias. Aquilo que eu falei há pouco, nós podemos cometer o pecado da idolatria mesmo nos relacionando com as coisas de Deus. Lembremos lá, quando o Senhor mandou Moisés construir uma serpente de bronze, porque os israelitas estavam sendo picados no deserto por serpentes, e aí o Senhor mandou construir uma serpente de bronze. E a ideia era que, quando eles fossem picados, deveriam fazer o quê? Quem lembra? Olhar para a serpente e ficariam
curados. E o que foi que o pessoal fez? Quando começou a ser picado e olhar para a serpente e ficar curado, foi o que eles começaram a fazer? Começaram a adorar. Aí Deus mandou destruir. E a serpente, irmãos, tipificava quem mesmo? Quem foi que falou isso? Não, mas quem foi a pessoa que falou isso? Quem foi a primeira pessoa que disse assim? Sou eu. Acabei de dizer, né? O próprio Jesus. Então, o próprio Jesus disse que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também ele seria levantado da terra, e aí os homens iriam olhar para ele e receber vida. Então, a serpente ali, esta de bronze, era um tipo de Cristo. O próprio Jesus aplica esta realidade a ele. Nós olhamos para o Senhor crucificado, o Senhor que foi elevado, e esse olhar, obviamente, não é simplesmente contemplar, mas um olhar de entregar-se a Ele, de receber o seu sacrifício, e assim nós somos poupados da morte. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Então veja, nós podemos sim cometer idolatria com as coisas relacionadas a Deus. Uma vez eu soube de uma história que tinha um pastor, ou teve um pastor, ou tem um pastor, não sei se ele já morreu, mas ele percebeu o seguinte, que o ministério de louvor da igreja estava atraindo as pessoas. Então ele percebeu que as pessoas estavam indo para a igreja por conta do louvor. E ele percebeu que quando o louvor terminava, as pessoas ficavam dispersas, muitos saíam. E ele percebeu isso, que o ministério estava tomando um espaço muito grande. O que foi que ele fez? Acabou. O louvor continuou tendo louvor na igreja, mas passou um tempo sem ter o grupo de louvor. E aí as pessoas começaram a sair. Começaram a reclamar, começaram a sair. Então veja, elas estavam ali motivadas, não por outra coisa, senão por ouvir uma boa música executada com qualidade. Tá, irmãos? Não estou dizendo que a culpa era do pessoal do louvor, até porque nem conheço as pessoas envolvidas, mas a história eu conheço. E nós podemos cair nesse erro. Nós podemos nos orgulhar tanto da nossa tradição, de quem nós somos, da nossa igreja, porque nós somos presbiterianos. Isso tomar espaço em nosso coração e tomar um espaço que deve ser do Senhor. Então devemos ter cuidado em relação a isso. Então veja, os elementos devem ser respeitados, porém não adorados. Segundo, nós vimos lá, os elementos têm uma relação sacramental com Cristo crucificado, representando o seu corpo e sangue. Então tem uma relação sacramental. Então eu posso dizer, tomai, comei, é o corpo e o sangue do Senhor, porque existe essa relação sacramental. O próprio Senhor Jesus a estabeleceu, mas só. Não há nenhuma mudança na sua substância, tá certo? Não é o corpo literal, não é o sangue literal. É isso que nós estamos aqui destacando. Sendo assim, em substância e natureza, estes elementos conservam-se o mesmo. Somente pão e somente vinho, como eram antes. Tá certo? Somente pão e somente vinho, como eram antes. Não há nenhuma mudança. Vamos ler esses dois textos aqui. Eu disse que nós iríamos ler. Deixa eu voltar aqui. Vamos ler, por favor. 1 Timóteo 1, 3 e 4 e Mateus 15, 9. 1 Timóteo 1, 3 e 4, vou pedir para que Wilson Júnior. 1 Timóteo 1, 3 e 4, Wilson Júnior. E Mateus 15, 9, a irmã Célia. Pode? 1 Timóteo 1, 3 e 4. Isso. Partindo eu para a Macedônia, roguei que ele permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Pronto, então aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e delegando a Timóteo esta função de preservar o povo de ensinos falsos, tá certo? Nesse sentido, a nossa função também é combater tais ensinos, tá? Mateus 15, 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Pronto, então, quando as pessoas se juntam, mesmo em nome do Senhor, mas ensinam verdades que não são verdades do Senhor, ou a verdade do Senhor, melhor dizendo, essas pessoas estão pensando que estão adorando o Senhor e, na verdade, não estão, porque não estão adorando ao Senhor de acordo com aquilo que Ele determinou. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá. Então, tratando sobre esses 3 pontos que nós destacamos, esses 3 aqui, vamos começar então pelo primeiro deles. Os elementos devem ser respeitados, porém não adorados. Só recapitulando, nós vimos na última semana o seguinte: como deve ser celebrada a ceia? Nós vimos isso. Primeiro, antes de eu colocar aqui, quem é que deve celebrar a ceia? Um ministro ordenado, tá certo? Então, só quem pode celebrar a ceia é um ministro ordenado. Isso fala muito mais acerca da ceia do que do ministro, certo? Não significa dizer que os ministros são pessoas especiais, no sentido de que estão mais próximos a Deus do que o crente comum. A ideia não é essa, tá certo? A ideia é trazer e dar mais valor ao sacramento, para não torná-lo algo banal. Então, nesse sentido, é necessário um ministro ordenado para que ele possa, então, ministrar o sacramento, atribuindo assim o seu valor, tá certo? Então, nós vimos isso na última semana. Deve ser celebrado por um ministro legalmente ordenado. E o que é que ele deve fazer? Quem lembra? A primeira coisa que ele deve fazer. Ele deve fazer o que em relação ao povo? Em primeiro lugar. Isso. Declarar ao povo a palavra de instituição. Que está onde? Na palavra. Nós temos lá nos evangelhos, nós temos em 1 Coríntios. Então, aquilo que Jesus falou quando instituiu a ceia, esse ministro deve proclamar às pessoas. Então, toda vez que for ter a celebração, vai ter que ser lido aquele texto. Tá certo? Por quê? Porque tem que ser assim. Porque Jesus ensinou desta maneira. Após isso, ele faz o quê? Em relação aos elementos. Ele os consagra. Então, ora e abençoa. Então, tem que seguir um ritual. Ele está seguindo. E após isso, ele deve distribuir. E também participar dos mesmos elementos que os crentes participam. Então, a ceia se administra e se ministra assim, desta maneira. Por alguém legalmente ordenado, por alguém que vai trazer ao povo palavra ou a palavra de instituição, vai orar e consagrar os elementos, vai participar dos elementos e entregar ao povo. Pronto, isto é a ceia. O que passar disso, irmãos, não aceitem. Passou disso, não aceitem. Tá certo? Então, veja. Então, os elementos devem ser respeitados, porém não adorados. Então, veja que não há aqui nenhuma menção, não há nenhuma indicação, nenhuma ação que mostre que o ministro, o celebrante ou aqueles que irão receber devem ter uma postura de adoração para com os elementos. Não diz assim, o ministro irá entregar e aquele que vai participar, o participante, terá que se ajoelhar para receber. Não tem nada disso. Simplesmente entrega, simplesmente recebe e participa. Então, comentando sobre esta realidade de alguns acréscimos que foram colocados nessa ministração, o Shad von Dixhorn, ele diz assim: na verdade, quaisquer cerimônias adicionais anexadas à ceia e exigidas daqueles que administram ou daqueles que recebem a ceia são uma ofensa a Deus. Então, passou disso aqui, é uma ofensa a Deus. Mesmo que seja um ato que demonstre uma contrição, mas se não foi orientado por Deus, se não foi ordenado por Deus, não deve ser feito. Então, pastor, mas eu quero receber ajoelhado para mostrar o quanto eu estou contrito. Não faça, porque não foi ordenado. Tá certo? Aí ele continua. Ajoelhar-se para os elementos, levantar os elementos, desfilar os elementos, adorar os elementos, guardá-los para propósitos religiosos posteriores, todas essas atividades se opõem à verdadeira natureza
do sacramento e subvertem a simples instituição de Cristo. É uma vã adoração, vazia e inútil. Então veja, irmão, Jesus instituiu algo simples, profundo, porém simples. Por quê? Porque todos os cristãos, todos os crentes devem ter esta possibilidade de celebração. Então imagine se fosse algo muito complexo, muito ligado à pompa, tivesse muita pompa envolvida. Será que todos os cristãos poderiam participar? Será que todos teriam condições? Então veja como são simples os sacramentos. O batismo é uma água que em todo canto tem, nem que seja um pouquinho, e como nós somos aqueles que batizam por aspersão, nós temos vantagem nesse sentido, então, mesmo que tenha um pouquinho d'água, a gente pode fazer o batismo, então é algo que nós podemos encontrar facilmente, água e sacramento pão e vinho. Então veja, não tem nada de luxo, não tem nenhuma pompa envolvida, para quê? Exatamente para facilitar a comunidade, a igreja, a participação. Aqui no Brasil, na África, na Ásia, tá certo? Eles podem e devem participar desta maneira. Obviamente, alguns não participam por conta da perseguição. É a chamada igreja invisível, mesmo sendo ainda teoricamente visível, mas passa a ser invisível nesse sentido porque eles não podem se reunir publicamente. Mas aí é um outro contexto. Mas se puderem se reunir, qualquer igreja, por mais simples que seja, por menor que seja a sua arrecadação, ela pode participar e ela pode exercer, ministrar, melhor dizendo, os sacramentos, dada a sua simplicidade. Então, nesse sentido, Jesus estabeleceu um sacramento simples. E fazer qualquer coisa que vá de encontro a isso, segundo o Dix Horn, subverte esta instituição simples e é assim uma vã adoração vazia e inútil. Tá certo? Isso, água pura. Semana passada eu falei, né, que na Idade Média havia mistura. Quem lembra o que era colocado, que eu até citei aqui? Tinha sal, né? Tinha óleo e, por vezes, a saliva, né, do sacerdote. Então já pensou? Vou batizar teu menino. Né? Então a gente deve louvar a Deus pela liberdade que o Evangelho nos traz, né? Como a luz do Evangelho chega para dissipar até desses costumes pequenos, né? Mas que acabam trazendo um certo constrangimento, né? Para aqueles que se submetem. Então, louvado seja o Senhor que nos liberta e nos mostra a simplicidade daquilo que Ele instituiu para que nós pudéssemos exercer. Tá? André? Isso. Isso. Eu tive um colega no seminário que a igreja de origem dele, as pessoas enterravam os elementos. E ele falou isso na sala de aula e todo mundo ficou... Enterravam. Todo mundo ficou assim, como você fez agora, sorrindo, né? Mas assim, respeitando, né, as diferenças, mas eu acho que precisava um pouco mais de ensino ali para mostrar que não era necessário fazer isso. Na igreja, sobrar, as crianças estão aí. Então, menos no vinho, né? Obviamente o vinho não, mas no pão, participa do pão que sobrou. Pastor, tem algum problema? Não, porque o sacramento foi celebrado. Terminou a celebração, o pão sempre vai ser pão e o vinho sempre vai ser vinho. Mas na celebração, há a união sacramental, como nós vamos ver mais para frente. Terminou a celebração, vida que segue, tá certo? Então, por isso também que você guardar, como ele vai dizer aqui, para propósitos religiosos posteriores, também está equivocado. Alguém está doente, então eu vou levar o pão consagrado para colocar na cabeça da irmã que está doente. Está errado, tá certo? Alguém está doente, eu vou levar um pouquinho do vinho consagrado para ungir a irmã ou o irmão. Está errado, tá certo? Está errado. Subverte a simples instituição de Cristo, tá? Então eles devem ser respeitados, porém não adorados. Participe do elemento com respeito,
por aquilo que ele está apontando naquele momento e por aquilo que você está participando naquele momento. Mas o pão é pão, o vinho é vinho, tá? O segundo tópico, irmãos, é este aqui. Os elementos têm uma relação sacramental com Cristo crucificado, representando o seu corpo e sangue. Então veja, nós não podemos adorá-lo ou adorá-los, atribuir a eles algum tipo de eficácia por eles, tampouco também podemos dizer assim, então a gente tem que ser equilibrado. Então eu vou participar da ceia, eu tenho que ter uma postura de contrição pelo momento. Aquele momento exige uma solenidade. Não pelo elemento, mas por aquilo que eu estou participando naquele momento. Então sim, coma do pão, mastigue bem o pão. Beba, sinta o vinho descer, pelo menos em mim, né? Desce queimando, mesmo sendo um vinho de qualidade, mas como eu não tenho um costume, desce, sinta isso e remeta aquele símbolo quer lhe apontar para o corpo de Cristo crucificado e para o seu sangue derramado. Tá certo? Então veja, há essa relação sacramental com Cristo crucificado. Representa o seu corpo e sangue. Precisamos discernir isso para o nosso próprio bem, mas não podemos adorar como nós já destacamos. E o que é que significa essa relação sacramental, essa ideia de representar? Com isso aqui, os teólogos de Westminster eles estavam condenando aqueles que entendiam que a expressão que Jesus usou, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, era literal. Alguns entendiam, entendem até hoje, tá certo? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, é literal. Então, na verdade, não. Tá? Então, alguns sustentam que a expressão é literal. Nós não cremos assim. Então, todas as igrejas reformadas sustentam que o sentido é representa e simboliza. Pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Representa, simboliza. É um meio para que nós sejamos abençoados, mas na estrutura continua a mesma coisa. Mas tem quem crê diferente, como nós vamos ver. Tem quem crê que há, de fato, uma transformação. E esta afirmação é literal. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de momentos em que houve uma colocação sobre uma coisa, mas que, na verdade, não mudava a natureza desta coisa. Vocês vão entender na prática, quando vocês abrirem aí os textos. Vamos lá abrir. Gênesis 41, 26 e 27. Esses textos não tratam da ceia, mas apenas mostram que em outros momentos algumas coisas são chamadas por um nome e não há transformação destas coisas naquilo pelo qual elas foram chamadas. Certo? É isso que esses textos vão mostrar. Gênesis 41, 26 e 27 vai ser Laura. Ezequiel 37, 11 vai ser Salatiel. E Daniel 7, 24 vai ser minha mãe. Daniel, mãe. Contra aí. Por favor. Olhe, olhe. Vamos lá. Gênesis 41, 26, 27. Laura. Ezequiel 37, 11. Salatiel. Daniel 7, 24. Minha mãe. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Pronto, então veja, as 7 vacas serão 7 anos. Isso é literal? Não. Mas o texto está dizendo, as 7 vacas são 7 anos. Assim como o Senhor disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isso é literal? Não. A ideia desses textos é combater este tipo de pensamento. Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram
e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Então veja, a casa de Israel é o que aí, segundo o texto? Ossos. E será que a casa de Israel realmente era osso naquele momento? Não. Tá certo? Achou, mãe? A folha é fininha, eu sei, a folha é fininha. Daniel 7:24, mãe. Daniel capítulo 7, versículo 24. Achei, mãe. Pode ler. 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Pronto. Então, os 10 chifres são 10 reis. Isso não é literal. Tá certo? Então, aqueles que utilizam esse argumento de dizer assim, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e houve uma transformação na substância, eles não podem sustentar com base nisso que a Bíblia está mostrando aqui, porque em outros textos nós temos exatamente isso. Uma afirmação e uma definição acerca de uma coisa, chamando por uma outra coisa, não a transformando naquela coisa pela qual ela foi chamada. Deu para entender, né? Deu para entender. Então veja, quando o Senhor entregou o pão e o vinho para os discípulos, ele estava sentado perto deles, com o seu corpo integral, não dividido. Ele estava comendo e bebendo com eles. Então veja, se ele diz isto é o meu corpo e fosse literal, como é que ele estaria ali inteirinho participando junto com eles? Tá bom? Então, comentando novamente o Dixhorn, ele diz assim, a afirmação de Cristo era verdade apenas num sentido sacramental. Ou seja, um pão ou o pão é o que, irmãos? É um verdadeiro símbolo da carne de Cristo. Em substância e natureza, o pão é pão e o vinho é vinho. E aí nós vimos na última semana por que pão? Nós vimos que o pão tem algumas qualidades, nós vimos que o pão tem alguns aspectos relacionados a ele que facilita esse entendimento. O pão sustenta, o pão nutre, o pão supre. Nesse sentido, aponta para o Senhor. Como ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, mas só. Tá certo? Há uma relação sacramental que representa o corpo e o sangue. Tá? Veja, por que os teólogos destacaram tanto isso? Porque na época da Reforma, naquele contexto ali, século XVI, século XVII, na época também em que a Confissão de Fé foi escrita, século XVII, existia uma discussão sobre a presença de Jesus nos elementos da ceia. Então, veja, irmãos, tudo que nós temos hoje já solidificado, alicerçado, um terreno bem pavimentado, isso foi fruto de muita discussão. Tá? Muita gente teve que se debruçar na Escritura, muita gente teve que realmente se desgastar da própria vida, inclusive, para que pudesse então sustentar os ensinos que hoje nós recebemos tão facilmente. Então, aqui não, graças a Deus, mas em algumas igrejas, as pessoas usam aquele texto de forma errada. Elas dizem assim, a letra mata, o Espírito vivifica. Isso é bíblico? É, mas não nesse sentido que ele é dito muitas vezes. E qual é o sentido que é dito muitas vezes? Muitas vezes as pessoas dizem assim, para que estudar teologia? O que importa é a prática. O que importa é a prática, o que importa é o amor, o que importa é louvar. Vamos louvar. Para que teologia? Para que estudar? Para que doutrina? Isso só faz esfriar o crente. O que importa é o amor. Então vamos pregar o amor, vamos viver o amor. Vamos louvar a Deus, vamos orar. Então, assim, há um desprezo pelo estudo, há um desprezo pelo se debruçar na palavra, por tentar buscar crescer nas doutrinas trazidas pela palavra do Senhor, ou na palavra do Senhor. Só que estas pessoas, elas usufruem das doutrinas
que muitos irmãos do passado tiveram que sofrer, entregando a sua própria vida, inclusive, para poder estabelecer estas verdades. Sabia que teve um concílio? E neste concílio, o concílio estava quase todo inclinado a dizer que Jesus não era Deus. Porque havia um teólogo chamado Ário, que depois ele foi condenado como herege, e ele dizia o seguinte, que Jesus não era Deus, mas Jesus era a primeira criatura de Deus. E por que Ário dizia isso? Porque ele queria combater a ideia do politeísmo. Ele queria explicar a Trindade, mas assim, explicando a Trindade, ele começou a atingir a pessoa de Cristo, tirando a sua divindade. Então ele dizia o seguinte, olha, Jesus não é Deus. Jesus é a primeira criatura de Deus. Tá certo? Ele dizia isso. Ele é apenas o Filho de Deus. E o concílio estava tendencioso a aceitar aquilo que Ário estava dizendo. Aí teve um homem chamado Atanásio. E a história conta que ele era um homem bem baixinho. E ele firmemente combateu os ensinos de Ário, falando acerca da divindade de Cristo. Ele ficou até conhecido um dito, Atanásio contra o mundo. Então veja, irmãos, é assim. Então, a verdade da Escritura está aqui para nós. Mas muitas pessoas que passaram na história deram suas vidas para lerem, estudarem e dizer assim, a Escritura quer dizer isso aqui. É assim que nós temos que pensar. Então, se hoje nós temos essa facilidade em algumas verdades absolutas, é porque muitas pessoas pavimentaram esse caminho para nós. Então, nesse sentido, valorizemos e também busquemos estudar a palavra do Senhor, aprender doutrinas para que nós passemos para as próximas gerações. Essas crianças, por exemplo, que estão aí, elas precisam ter uma solidez na palavra, porque do contrário, elas vão facilmente cair nessas ideologias que o nosso mundo tem ensinado. Tá certo? Então, a gente precisa fazer isso. Então, aqui não. Mas, infelizmente, muito crente tem esse pensamento assim. A teologia, a doutrina esfria. O que vale mesmo é o amor, é o louvor e é a oração. Amor, louvor e oração é importante? É. Mas se não vier de um conhecimento correto, está errado. Tá certo? Então, na época da Reforma, questões sobre a natureza da presença de Cristo na ceia e a relação do rito com sua morte expiatória foram objeto de tempestuosa controvérsia. Então, nós estamos participando da ceia. Jesus instituiu, certo, mas e essa ideia, isto é o meu corpo, é literal ou não é? Isso é eles pensando. É literal ou não é? É simplesmente uma celebração, um rememorar ou alguma participação para nós hoje? Porque se é um sacramento tem que haver, mas em que nível é? Então veja, tudo isso aí era um assunto que era discutido, tá certo? E aí diante disso várias posições foram surgindo. É como eu sempre digo, teologia não é tão simples, tá certo? Por quê? Porque vocês têm visto aqui nas quintas-feiras que eu de vez em quando trago 1, 2, 3 posições e digo assim, olha, tem essas, mas nós ficamos nessa. Tá certo? Tem essas, mas nós ficamos nessa. Então, teologia não é tão simples, não é matemática. 2 e 2 são 4. Aqui no Brasil, na China, 2 e 2 são 4. Mas aqui, na Igreja Presbiteriana, Jesus Cristo é Deus. Você vai conversar com um TJ, com o Testemunho de Jeová, com o Russelita, e ele vai dizer assim, Jesus não é Deus. E ele se considera também cristão. Tá? Aquele grupo, Voz da Verdade, já ouviram falar do Voz da Verdade? Tem várias músicas, né, conhecidas. Eles são unicistas. Eles creem somente em Deus Pai. Nós não somos unicistas. Nós somos o quê? Nós cremos em quê? Na Trindade. Nós somos monoteístas. Nós cremos no único Deus, mas nós somos trinitários. Nós cremos na Trindade. Eles são unicistas. Então veja, para eles Jesus não é Deus nem o Espírito Santo. Só existe Deus Pai. Veja, e são tidos como evangélicos. Tá certo, irmãos? Então assim, são várias posições. Agora, e a Bíblia, pastor? Só tem uma.
Nós precisamos, então, perceber qual é o que a palavra nos ensina para que nós possamos estar firmes. Aí, graças a Deus, nós temos uma igreja que não é perfeita, mas que busca e zela pelo ensino da palavra. Aí, nesse sentido, nós podemos ter confiança que aquilo que nós aprendemos aqui, na igreja presbiteriana, podemos ter certeza que é bíblico, porque está atestado à luz da história e à luz da própria palavra do Senhor. Tá bom? Veraldo. Aquelas escolas não eram respeitadas, não eram aquelas pessoas que eram praticamente isoladas. Pastor mesmo, que naquela atividade de 50 anos não era tão respeitado. Eu sei que aí muita gente não olha as pessoas que sofreram tanto para que nós tivéssemos aqui a porta aberta, né? Igreja bonita, pessoas que deram livre, deram doaram. Inclusive, não tem longe não. A cidade é que foi pessoas que hoje eu fico analisando, deram doaram. Isso. Pois é. Aí é nossa responsabilidade fazer o mesmo para que daqui a 45 anos esteja Caleb aqui dizendo assim, olha, tá vendo aí, a gente tá aqui, pessoas se doaram, meu avô, né, meu pai era diácono nessa igreja, minha mãe cantava nas cantatas, né? E estamos aqui hoje. Então é nosso papel, é nosso dever. Então, a gente precisa valorizar a tradição e manter, porque foi com muito suor que tais pessoas sustentaram a verdade de Deus. E nós precisamos fazer o mesmo. Em uma época em que a verdade é atacada, numa época em que a nossa fé é combatida, nós precisamos pagar o preço, tá certo? Legando para essas futuras gerações esta realidade de terem um pavimento sólido para poder andar, tá bom? Então veja, irmãos, essas controvérsias surgiram várias posições. A mais famosa delas é essa da Igreja Católica Apostólica Romana. O que é que eles ensinavam acerca da presença de Jesus nos elementos da ceia? Eles diziam o seguinte: mediante a consagração dos elementos pelo sacerdote, a substância do pão, a hóstia, significa vítima, se transforma em corpo de Cristo. E a substância do vinho se transforma em sangue de Jesus. Então há uma transformação literal. Tá certo? Há uma transformação literal. Por isso, escreve o Roger, ele não está defendendo, ele está apenas trazendo o assunto. Por isso, preservam a hóstia cuidadosamente confinada no pixde. Não é pix não, tá? Pixde. Elevada e adorada e carregada em suas procissões. Então, se você for numa igreja católica, vai ter lá um local, como é o nome? O sacrário, não é isso? E vai ter lá um objeto, e dentro desse objeto vai estar uma hóstia consagrada. Pronto, ali é Jesus. Tá certo? E em toda missa, há a Eucaristia, e em toda missa, a hóstia ela é elevada, tá certo? Tanto é que o sacerdote, geralmente ele pega com a própria, acho que é um tecido da própria batina, acho que é a manga da batina, não sei, ele pega, ele segura, e ele levanta, e ele passa no meio do povo, é a chamada procissão, e as pessoas ficam ali olhando, e muitos choram, muitos se emocionam. Por quê? Porque para elas é Jesus. Entendeu? Imagine se você visse Jesus aqui, agora, você visse Jesus aqui, qual seria a sua reação? Então está vendo Jesus, certo? Ele está presente aqui, espiritualmente, porque foi isso que ele falou, mas corporalmente não, ele está sentado com o seu Pai. Mas vamos imaginar que ele aparecesse aqui agora corporalmente. Qual seria a sua reação? Certamente de muita emoção, né? Talvez no princípio uma dúvida, né? Duvidando se realmente era, mas confirmado que era ele,
muita emoção, muito choro, muita emoção, tremedeira, aquela coisa todinha. É o que acontece em muitas celebrações, porque as pessoas estão vendo. Agora tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé para olhar para um negocinho redondinho assim e dizer aquilo ali é Jesus Cristo. Então eles creem dessa forma. Então perceba, sempre que há procissão também, eles levam. Por quê? Porque ali é o corpo de Jesus. Tá? Então está ali confinado, está guardado, é elevado perante o povo, é adorado e é consagrado. Tá certo? Essa doutrina é chamada de transubstanciação. Ela foi estabelecida ou trazida no primeiro momento lá no Concílio de Latrão, 1215, e foi reforçada, endossada em Trento, tá certo? Na chamada Contra-Reforma. Então, a visão católica é essa. Jesus está presente, literalmente, porque literalmente o pão se transforma, o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue. Ele está presente literalmente. Então, quando um católico recebe a hóstia consagrada, ele está se alimentando literalmente da carne e do sangue de Cristo. Tá certo? Aí veja, irmãos. Diante disso, nós temos então a 6ª sessão da Confissão de Fé. Eu disse que hoje nós íamos ver 3 sessões, essa é a 3ª e última. E aí a Confissão de Fé, diante disso, estabelece a sua posição. Eles dizem o seguinte: a doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é o quê? É contrária não só às Escrituras, então é antibíblica, mas também ao senso comum e à razão. Veja como os teólogos aí eles foram bem, né? Não é só contrária à palavra, mas também é contrária ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições, até crassa e idolatria. Então veja, é algo que é irracional. É isso que eles estão dizendo. É algo que é irracional, porque não tem lógica, não faz sentido. É isso que eles estão dizendo. Não faz sentido um pão se transformar na carne de Cristo e o vinho se transformar em seu sangue. Sendo assim, eles condenam essa doutrina porque ela é falsa. E por que ela é falsa? Porque não é ensinada na Escritura. Isso já basta. Tá certo? Tudo aquilo que não tiver na Escritura ou não tiver lógica, logicamente, possa ser logicamente deduzida dela, nós não podemos aceitar. Tá certo? Esse é o princípio regulador. Ok? Então não está explícito, nem pode ser lógico, claramente deduzido dela, nós não podemos aceitar enquanto doutrina. Não podemos. Tá? Então, não aceitamos. Por quê? Porque não é bíblico. Segundo, porque confunde a própria ideia do sacramento, fazendo o sinal idêntico à coisa que ele significa. Isso confunde. Por exemplo, no batismo nós somos sepultados com Cristo. Isso é literal? Não. Você foi batizado, você continua vivo. Né? Você sai daqui, foi batizado aqui, saiu, vai para casa. Se quiser fazer uma oração, chama o pessoal da igreja, vai para lá, celebrando seu batismo. Mas nós temos referências bíblicas que dizem que nós somos sepultados com Cristo no batismo. E se isso fosse literal? Então vamos batizar Davi. Davi, se batiza. Pronto, abre aí agora a cova de Davi. Vai, Davi, se joga. Já pensou? Aí quem queria ser batizado? Né? Se fosse literal. Então veja, confunde a própria ideia do sacramento, fazendo o sinal idêntico à coisa que ele significa. O batismo significa, mas não é literal. Significa que morremos, fomos sepultados com o Senhor. Por quê? Morremos o velho homem, mas fomos regenerados, recriados em Cristo Jesus. Então, há essa complicação. Outra, contradiz nossos sentidos, já que vemos, cheiramos, degustamos e sentimos pão e vinho. E jamais vemos, nem cheiramos,
nem degustamos, nem sentimos carne e sangue. Creio também que aqueles que participam na igreja romana não sentem gosto de sangue quando botam na boca a hóstia. Quem aqui já comungou na igreja romana? Pode levantar. Davi também. Olha. E aí, sentiam gosto de carne e sangue? Não? Não, né? Eu tinha vontade de participar. Eu era criança, eu tinha vontade de participar, mas eu nunca fiz a primeira comunhão, né? Tem que fazer. Quando eu fui começar a fazer o catecismo para fazer a primeira comunhão, era um domingo de manhã. Quando eu saí de casa, que eu dobro a esquina, levei uma queda, quebrei o braço. Tá vendo aí como Deus realmente me predestinou? Ah, vou lhe quebrar. Aí eu não fui mais. Pronto, depois disso não fui mais. Literalmente. Né? Literalmente. Igual lá, o indivíduo lá, Jacó, que lutou com o anjo toma na perna dele. Né? Pois é, eu ia para o catecismo. Aí Deus foi lá e pá, aí eu quebrei o braço e não fui. Mas eu tinha curiosidade. Então veja, vocês recebiam e vocês eram ensinados que ali era o corpo e o sangue de Cristo. Mas vocês não sentiam. Então veja, contradiz até os sentidos. Ele continua. É absurdo e impossível, já que o corpo glorificado de Cristo é ainda material. Então veja, irmãos, Jesus está com o seu corpo material. Aquele corpo que ele morreu na cruz, que foi crucificado, aquele corpo foi glorificado, mas é o mesmo corpo. Esse corpo é material. E matéria ocupa quantos lugares no espaço? Matéria ocupa quantos lugares no espaço? Um só. Então, onde Jesus está agora? Com o seu corpo. Em todo canto, ou em um canto só? O seu corpo. Um canto só. Aonde? À destra de Deus. Pastor, mas ele não disse que vai estar conosco. Como é que ele está conosco, irmãos? Em espírito. Certo? Mas o seu corpo está alocado no céu. Lembra lá, ele subiu e as pessoas viram ele subindo. E aí os varões que estavam lá de branco, né, os anjos disseram o quê? Varões galileus. Esse Jesus que vocês estão vendo, ele vai descer. É assim que nós cremos. Mas Jesus está no céu, assentado à direita de Deus. O seu corpo físico. Por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele saiu da sepultura. Nós não cantamos assim, né? Da sepultura saiu, com poder e glória ressurgiu. Então veja, como é que esse corpo vai estar ao mesmo tempo espalhado por várias igrejas? Não tem lógica. Então é absurdo e impossível, já que o corpo glorificado de Cristo é ainda material. E, portanto, finito. E daí não está presente em todos os lugares da terra, mas ausente da terra, estando à destra de Deus no céu. Ok? Espiritualmente, sim, ele está conosco. Ok? Mas o seu corpo está no céu. Por isso nós não vemos Jesus. Se você não é vendo Jesus, me diga que eu levo você para conversar ali com o conselho. Por fim, irmãos, leva a idolatria. Nós já colocamos aí essa citação de que as pessoas choram, rendem homenagem, se prostram para este símbolo, para esta hóstia consagrada. Isto é uma idolatria. Então, logo, essa doutrina, irmãos, está completamente errada. Tá certo? Então, nós não cremos, nós não confessamos, nós condenamos a transubstanciação. Por quê? Por todos esses motivos. Tá certo? O principal deles é contrário às Escrituras. Mas para a gente encerrar hoje, nós vamos ver então a segunda interpretação acerca da presença de Jesus nos elementos da ceia. Então veja, os católicos disseram isso. Se transforma. Aí alguns disseram, não. Não se transforma. Sim, mas acontece o quê? Aí vemos agora a posição dos luteranos. Então veja, os luteranos, no caso aí já os protestantes, ou parte dos protestantes, entendem que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Opa, até aí, correto, né? Mas, junto com as substâncias do pão e do vinho, no ato da celebração, estão também as substâncias da carne e do sangue de Cristo. Aí já começa a complicar para nós.
Tá certo? Então, para Lutero e seus seguidores, o corpo e o sangue de Cristo está presente ou estão presentes em, com e sob a forma de pão e vinho, os quais se tornam assim mais do que pão e vinho e nunca menos. Então veja, não se transforma, mas contém o corpo e o sangue. Não há uma transformação, mas há ali uma participação. Está em, com e sob. Então, naquele momento da celebração, após a consagração, aquele pão e aquele vinho se torna mais do que pão e vinho. Então, veja, essa ideia de, por exemplo, enterrar, não tem muito mais ligação com esse pensamento? Por quê? Porque se há essa união literal, mesmo não transformando completamente, mas ainda assim há uma participação, há um estar junto ali aos elementos. Então, realmente, nós temos que ter todo cuidado mesmo quando termina. Então, realmente tem que ter uma ação especial para aquele que sobrou. Mas nós não cremos assim. Tá certo? Essa doutrina ficou conhecida como consubstanciação. Então, veja, transubstanciação, há uma transformação. Consubstanciação, não há transformação 100%, mas há uma participação em, com e sob os elementos do corpo e do sangue de Cristo. Lutero não era muito a favor desse termo consubstanciação, mas o termo ficou, o termo pegou, e os luteranos creem dessa maneira. Tá certo? Nós vamos ter mais duas visões. Nós vamos ficar então para a próxima semana, dado o horário, daqui a pouco ali começa né? Os irmãos sabem que vai haver. Tá certo? Então veja, duas visões erradas. Transubstanciação, consubstanciação. Temos uma outra visão, que é muito comum, mas nós também não compactuamos, que é a ideia do memorial. Nós também não compactuamos. E tem a nossa visão, aquela que nós compactuamos e que nós cremos, que é a ideia da presença de Cristo real, porém espiritual. Real, porém espiritual. Aí, como é a nossa, demanda mais tempo para a gente poder, então, tratar dela, tá certo? Para que você possa sempre entender como você deve participar. Porque muita gente, infelizmente, mesmo em igrejas presbiterianas, ainda pensam que é apenas um memorial. Tá certo? Aí nós vamos, então, combater isso e trazer, então, o entendimento que nós participamos da ceia e Cristo está presente, sim, real e espiritualmente falando. Tá bom? Por isso, é um meio de graça. Nós continuamos na próxima quinta, se o Senhor permitir. Não. Se nós crermos que... Não, se levar só por levar, como leva, por exemplo, a gente veio almoçar aqui domingo, não foi? Terminou ali o almoço, aí, eita, sobrou muito arroz, sobrou muito feijão. Vamos dividir aqui entre as irmãs? Leva. Se você levar, da mesma forma como você leva esse feijão, sem nenhum sentimento de como é que eu posso dizer? Atribuir a esse elemento um poder, uma graça, ter um comportamento diferente para com ele. Se levar tal qual leva um feijão, para chegar lá, botar na panela e comer, isso, apenas para não jogar fora, tranquilo. Agora, se leva com outra intenção, eita, vai abençoar. Eita, entrou no meu carro, já estava abençoado no meu carro agora, porque o pão está aqui, porque foi na igreja, porque foi consagrado. Não, quem crê como nós cremos, não. Agora, se você for um católico, um luterano, aí não tem problema, não tem problema. Agora, sim, para alguma pessoa, talvez aquilo seja muito forte. Então, vamos ter um zelo. Vamos ter um zelo.
Tá certo? Vamos descartar, ou vamos dar um destino com discrição. A gente não precisa pegar e sair jogando guerra de pão, porque nós, né? Então, assim, vamos fazer com zelo, mas sem entender que há alguma ligação ainda sacramental com as suas sobras. Por que não? Administrou o sacramento, encerrou o sacramento, você comeu, você bebeu, acabou, acabou. Tá certo? Você que recebeu dignamente, você é abençoado por aquele ato. Você continua renovado, você é renovado, fortalecido, porque é um meio de graça. Tá certo? Você sai abençoado, alimentado pelo Senhor. Mas aquilo que sobrou, que ficou ali, pão e vinho, né? A gente pode fazer dele o que quiser. Tá certo? Ok, irmãos, podemos encerrar orando? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir para... Deixa eu ver. Nosso irmão Edmilson orar encerrando. Após a oração, Davi trará os avisos. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se assentar. Vamos para os avisos, de forma breve. Amanhã, às 17 horas, nosso programa de rádio, programa este já conhecido dos irmãos, transmitido pela rádio local, tem a frequência de 104.9, também é transmitido por nosso canal no YouTube, do qual tem o nome da nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, e também pelo nosso canal no Instagram, que tem como nome 1IPB SBU. Logo mais às 19 horas, teremos aqui na igreja um recital na nossa escola Maranata. Estão todos convidados a vir, todos convidados a estar presentes. Teremos apresentações das crianças e também teremos um momento da palavra, onde ouviremos a palavra do nosso Senhor. Na congregação, também às 19 horas, estamos continuando o estudo no livro de Marcos, também às 19 horas. No sábado, teremos aqui na igreja um culto em ação de graças pelo aniversário da nossa escola Maranata. São 30 anos sendo abençoado pelo nosso bom Deus. Estejam todos presentes também. Domingo teremos nossas atividades rotineiras, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 18h30, culto solene ao Senhor. O pastor pede para avisar que a apresentação de nomes para concorrer ao cargo de diaconato é até domingo. Aqueles que tiverem candidatos, que queiram a apresentação dos candidatos, se precisarem de ficha, pode procurar o pastor, algum dos presbíteros que eles concederão e entregar até domingo. No mais, algum aviso das sociedades internas? Não tendo aviso? Não foi transmitido por conta de uma instabilidade na internet, tá certo? Logo mais estará no nosso canal para aqueles que puderem assistir. Algum aviso adicional? Não tendo, que o Senhor nos abençoe. Vamos todos em paz, em nome do Senhor Jesus.